Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nosso assunto de hoje é muito discutido, anorexia e bulimia. Nossa convidada de hoje para tratar de tal assunto é a doutora Aline Carol Laudino de Lima. Ela é psicóloga formada pela Unifenas e fez especialização em psicopedagogia, alfabetização e letramento e também em saúde mental. E lembrando que a Aline é membro do corpo clínico do Hospital São Domingos. Aline, prazer enorme tê-la aqui conosco. Obrigado, senhor Dr. Luciano, pelo convite. É nós que agradecemos, Aline, principalmente quando se trata de uma profissional do mais alto gabarito, né, que já conhecemos o seu trabalho, né, Aline? E o assunto de hoje, acho que é um assunto muito discutido, né, entre a população, que é a anorexia e a bulimia. Vamos começar falando um pouquinho de anorexia, o que vem a ser a anorexia, Aline? Sim, vamos lá. A anorexia, ela é um transtorno alimentar, né, uma disfunção alimentar que se caracteriza pela perda de peso autoinduzida. O que seria essa perda de peso autoinduzida? As provocações, né, como o vômito e a purgação, né, a diarreia. E também pela abstenção de alimentos que engordam. Então, as pessoas que sofrem de anorexia não consomem alimentos que engordam, vão cortando gradativamente esses alimentos, até chegar a uma dieta zero. Então, assim, só para entender, para explicar para os nossos telespectadores, a anorexia, então, é diferente de alguém que está fazendo uma dieta. Sim, né? sim. Come alimentos que não engordam, mas eu acho que restringe muito a alimentação. Os anoréxicos, eles passam a não consumir nada, né? Isso é gradativo, não é de uma hora para outra, mas eles começam com uma dieta radical e à medida que eles vão perdendo peso e cada vez mais aquele pensamento é permanente que eles estão gordos, eles passam a não comer nada, simplesmente nem água eles conseguem mais ingerir. Ou seja, é um jejum completo, um jejum total a pessoa que sofre de anorexia. Sim, pessoas que sofrem dessa doença, se comem uma maçã, passam com essa maçã por 24 horas. Não consomem mais nada por medo de engordar. E o organismo? É lógico que o organismo sente falta dessa alimentação, né, Aline? Sim, o organismo sente falta e ele começa a dar indícios, né, dessa perda. Assim, os aspectos que a anorexia envolve, quais são eles, Aline? São aspectos psicológicos, são aspectos físicos e sociais. Os aspectos psicológicos são as doenças que vêm associadas com a anorexia, né? As depressões, as síndromes do pânico, as fobias. E os aspectos físicos, a perda de peso, o organismo começa a ter problemas, né, metabólicos. E os sociais, porque muda todo o metabolismo, né, sim, Aline? E os sociais é a influência que o ambiente exerce nessa pessoa, né? Esse padrão de beleza que a gente tem hoje em dia causa uma influência que faz com que essa pessoa queira estar nesse padrão, né? E muitas vezes elas não têm um preparo emocional para enfrentar essa mudança, né, do século XXI. Ou seja, a pessoa que sofre da anorexia, ela acha que nunca está contente com o seu corpo, vamos dizer assim. Não, ela nunca está. Então, perante a sociedade, ela acha que está sempre feia. Sim, ela nunca está contente e sempre quer perder peso. Ela já está com 85% de peso abaixo do que é considerado normal e ela acha que precisa mais, precisa mais. Então, uma pessoa que pesa 50 quilos e desenvolve um estado anoréxico, ela chega às vezes a pesar 30 quilos achando que está pesando 80. Aline, isso seria, vamos dizer assim, o que acontece com muitos modelos, que a gente vê até em noticiários, né, que morreu tantos modelos, então provavelmente devido à anorexia. Sim, esse mundo da moda, ele exige muito essa questão da magreza, né? E as pessoas começam a ser cobradas, ter que fazer dietas rígidas, com insuficiência alimentar, e é onde, com essa competitividade, quanto mais magra, mais trabalho, desenvolvem a anorexia, né? Nós costumamos falar que a anorexia também é uma neurose. Acaba sendo uma neurose mesmo, que a pessoa acaba, né, só naquilo, pensando naquilo, não pensa em outra coisa. São os famosos anoréticos, né? E essa pessoa que sofre de anorexia, os sentimentos que ela tem em relação ao seu corpo, né? Você falou agora, nós falamos agora há pouco sobre as modelos, né? Mais alguma coisa, Aline? Elas sempre
sempre vão se achar gordas, vão se achar feias, vão se achar... Mesmo magrinha, mas vai se mesmo achar magras. gorda, né? Pelo contrário, às vezes elas até têm um corpo ideal e entram no estado anoréxico e passam a ficar feias, mas para elas estão feias porque estão gordas, né? E elas estão feias porque realmente está pesando abaixo, né? Tá, como a gente fala, só pele e osso. Elas ficam feias porque estão pele e osso, mas para elas estão bonitas porque estão magras. Sim. Não, elas não conseguem enxergar essa magreza. Elas acham que estão bem, Elas né? sempre vão pensar que estão gordas e sentem mal por isso, né? Assim, a anorexia nem sempre ela vem seguido de um estado bulímico. Quando ela tem um estado bulímico, um episódio bulímico, se a pessoa ingere uma alface, uma folha de alface, ela provoca o vômito. Então, o organismo não tem nem tempo de suprir alguma necessidade com aquela ingestão de alimento. E a anorexia comete mais o sexo masculino ou feminino? Não, a incidência maior é no sexo feminino. Sexo feminino, né? Feminino, mas há casos de pessoas do sexo masculino com anorexia, né? E assim, ela vem mesmo pela essa questão do cultivo da beleza, né? Existem homens anoréxicos que são muito vaidosos, às vezes são modelos, né? Que precisam desse padrão de beleza para viver. Você tem assim uma ideia da porcentagem de pessoas que têm anorexia? Uma porcentagem da população ou não, Aline? Tem algum trabalho sobre isso? Mais ou menos, um trabalho não é muito recente, é um trabalho de 2000, mas mais ou menos 65% da população. 65%? Sim. É muita coisa, né, Aline? Muita coisa. Aline, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da psicóloga doutora Aline. E o nosso tema de hoje é anorexia e bulimia. Falando em anorexia, Aline, tem alguma faixa etária mais frequente para anorexia, para que ocorra anorexia? Sim, geralmente a anorexia ela ocorre na adolescência, né? E em mulheres adultas, principalmente nas ocidentais, né? Por esse cultivo mesmo da beleza. Acontece, mas não com tanta frequência, em meninas, quando entra na menarca, né? Antes da primeira menstruação. Mas não é tão frequente como em adolescentes. Então seria mais na adolescência mesmo? Mais no que período da adolescência, sim. Entre 13 aos 18, 20 anos. Aline, você falou, né, que a faixa etária mais ou menos é na adolescência. E os sintomas? Como é que se faz o diagnóstico de uma pessoa que tem anorexia? Então, doutor Luciano, esses sintomas, eles são confundidos muito com sintomas de dietas, né, até mesmo de bulimia. Os sintomas da anorexia começam por essa dieta, mas não é uma dieta que eu fui no nutricionista e fiz a dieta seguindo. Não, começa com uma dieta rígida e gradativamente essa dieta vai se perdendo até chegar a uma dieta zero. Essa não ingestão de alimentos, atividades físicas com mais de 3 vezes por frequência. Então, pessoas que vão todos os dias na academia, que ficam de 3, 4, 5 horas na academia, que malham, chegam em casa e não ingerem nenhum tipo de alimento. Perda ou ausência de menstruação, de mais ou menos 3 menstruações. Essa não menstruação pode causar danos ao aparelho reprodutor, principalmente se for uma adolescente de 15 anos, pode ficar até infértil, né, causar infertilidade. Nos rapazes, pode causar uma disfunção erétil. Então, quer dizer, é sério, né? A pessoa que tem anorexia. Mas eu acredito que a própria pessoa não procura o tratamento. Eu acho que os familiares também devem ser muito importantes, né, no tratamento da pessoa com anorexia. Né? A família está enxergando o que está acontecendo principalmente com os filhos, né, como você falou, na faixa etária de adolescência. Então, eu acredito que a família então tem um papel importante também nesse tratamento, né, levando para uma psicóloga. Né? Sim, a família tem papel importante, mas na maioria dos casos tem a não aceitação, né? A família não aceita
E acha que está tudo bem, sim, né? que está tudo bem. Quando a família vai buscar ajuda, já são casos assim extremos que só um tratamento psicológico não tem efeito mais. Precisa ser um tratamento multidisciplinar. Então, precisa ter um acompanhamento médico, um psicólogo, um nutricionista. Ou seja, uma equipe toda, Sim, né? sim. Para dar suporte para a pessoa com anorexia. Quando a família, junto com o paciente, vem nos procurar no começo da anorexia, a gente consegue um efeito mais rápido e eficaz. Quando vem procurar já numa fase avançada, aí nós temos que procurar uma equipe multidisciplinar. E como é que é a aceitação desse paciente, né, durante o tratamento com você, psicóloga? Muito resistente. Eles têm muita resistência, eles acham que não estão doentes, que quem está doente é quem está levando eles ao consultório, no caso a família. Então eles têm uma resistência muito grande. E até que eles buscam essa ajuda e caiam em si do que realmente está acontecendo com eles enquanto pessoas, né, no seu psíquico e no seu físico, é muito difícil. Na maioria dos casos eles abandonam o tratamento. 80% dos casos é abandono de tratamento mesmo. E uma vez que a família, então, procurou o consultório, procurou ajuda, né? A sua ajuda, por exemplo, então acho que a família aí tem um papel importante nesse tratamento. Sim, a família tem um papel muito importante, né? É o apoio daquela pessoa que está debilitada emocionalmente, né? Aline, quais as causas da anorexia? Tem alguma causa assim mais importante, alguma coisa que a gente deve relatar para os nossos telespectadores? Um desajuste emocional, né? São pessoas que não têm um controle emocional, que sofrem frustrações, que têm algum conflito sexual, isso também influencia. Então, é todo um fator psicológico mesmo, emocional, que vai derivar em problemas alimentares. Assim, a melhor forma de tratamento da anorexia, qual seria? O tratamento para anorexia, ele pode ser farmacológico e não farmacológico, né? No farmacológico, são tratados com medicações, né? São os ansiolíticos e os antidepressivos, feito por um médico, por um psiquiatra. No não farmacológico, é o tratamento psicológico, né? E os complementares, que é nutricionista, às vezes uma atividade física moderada, controlada. Que eu acho que seria muito melhor, né? Que se a Sim. pessoa procura bem no começo, então acho que só o tratamento, só o apoio psicológico, né? Com o apoio de um psicólogo, evitaria muito medicamento, evitaria muito transtorno, né, nesse tratamento. Sim, o tratamento psicológico, ele tem a função de retornar essa pessoa à sociedade, né? Com uma forma melhor, mais saudável de se ver, né? Porque essa pessoa que se encontra com anorexia perdeu totalmente o seu estímulo para a vida, né? Então, cada vez mais vai se debilitando e cada vez mais vai ficando mais frustrado, até que pode ocorrer a morte mesmo, né? Por outras complicações. O índice maior de mortalidade na anorexia é por ataque cardíaco. Quer dizer, a pessoa então é muito sério, né? Você que está nos assistindo, a família toda. Então vamos ver, pessoal que tem algum problema com anorexia em casa, né? Procurar tratamento, procurar ajuda, procurar um psicólogo. Sim, enquanto tem tempo, quando está né? no começo, quando né? está no começo, que é mais fácil. E eu até. acredito que o psicólogo também vai orientar, se não está muito no começo, a psicóloga, né, vai orientar se deve procurar um psiquiatra, se deve procurar um nutricionista. Então, acho que tudo deve começar no seu consultório, Sim, né, Aline? à medida que o paciente vem até nós fazemos um encaminhamento, né, para os setores e a gente trabalha em equipe. Então, a gente procura saber se foi, como é que foi a consulta, o que o médico receitou, o que o médico falou, o que a nutricionista propôs, né? Então, nós trabalhamos em conjunto para que aquele paciente saia daquele quadro anoréxico. Aline, nós vamos falar então um pouquinho de bulimia, né? Falamos sobre anorexia, mas antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da psicóloga doutora Aline Carol, falando sobre anorexia e bulimia. E como falávamos anteriormente, né, no último bloco, o que vem a ser bulimia, Aline? Então, a bulimia ela se diverge da anorexia em alguns aspectos.
Na anorexia, o paciente não ingere alimentos, ele não come praticamente nada, né? É uma dieta de 200 calorias. A bulimia é o contrário. A bulimia, ela é caracterizada pela ingestão compulsiva de alimentos. Então, é o paciente que não tem controle naquilo que come. Nessa fase de não ter controle, chega a se ingerir 5.000 calorias no dia, tá? E depois provoca o vômito, né? Ele tem um comportamento associativo de vômito e de diarreias, com uso de laxantes e diuréticos. Então ela usa o laxante, a pessoa que tem a bulimia, usa o laxante achando que vai eliminar os alimentos que foram ingeridos. E também provoca o vômito pensando a mesma coisa. Sim. A faixa etária também que acomete a bulimia seria mais ou menos a mesma coisa da anorexia, Aline? Né, no período da adolescência. Mas a bulimia também é frequente em pessoas mais velhas, de 30, 40 anos. Então a semelhança entre bulimia e anorexia, então seria, né, a semelhança dela, o que seria que você pode falar pra gente? As semelhanças são sintomas, né? Porque assim, uma não ingere nada, a outra a ingestão calórica é muito grande. Então elas se divergem aí. Mas bate o arrependimento, então, para a pessoa provocar um vômito ou tomar um laxante, então a pessoa se arrepende daquilo que fez, da ingestão de alimentos? Sim, totalmente. O pensamento no bulímico é em comer. Comer, 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 comer. O que é o compensatório para ele? É eliminar aquilo que ele comeu. Então ele acha que provocando vômito ou a diarreia, sim, melhora. Melhora. Vai perder peso. E muitas vezes o bulímico, ele come escondido, né? Ele tem vergonha até de comer dele mesmo, né? Então ele come, né? A gente costuma falar que os bulímicos, eles têm ataques das geladeiras, né? Que são a hiperfagia. Então eles comem e depois... É sempre escondidinho. Sempre escondido. Geralmente, quando não tem ninguém em casa ou de madrugada, eles levantam. Se tiver um bolo inteiro, eles consomem aquele bolo inteiro e depois eles provocam o vômito ou a purgação. E esse vômito também, né, esse estado que acontece na pessoa que tem bulimia, pode acabar também levando a um problema cardíaco, alguma parada cardíaca, né? Pode. Mas o índice de mortalidade na bulimia é menor que na anorexia. Na anorexia é em torno de 10%. Na bulimia não chega nem a 2%. Nem a 2%? Nem a 2%. É muito difícil um paciente que seja bulímico passe a um quadro de anoréxico. E para a gente explicar então para os nossos telespectadores, Aline, os sintomas da bulimia, quais são eles? Então, os sintomas da bulimia é muito parecido com a anorexia, né? Eles têm essa questão das atividades físicas, eles também praticam atividades exageradas, mas eles têm a perda do controle da comida. Então, eles consomem de 30 em 30 minutos, né? Eles consomem quantidades calóricas muito grandes e depois vem a compensação com vômito ou a purgação, que não existe isso na bulimia. Então, a dieta calórica é riquíssima, né? Ao contrário da bulimia. Eles têm um índice para uma depressão, também como na anorexia. Então, por exemplo, quem está nos assistindo, né, a família, então seriam basicamente ficar atentos, né, a esses sinais e sintomas, né, que você... Sim, e esses sintomas caracterizam muito um estado de humor, ora eufórico, ora melancólico. Então, uma pessoa bulímica, ela nunca fica bem o dia inteiro. Uma hora ela está super alegre, outra hora ela está super triste, está arrependida, está amargurada. Então, isso é muito evidente, né? E o pensamento fixo em não engordar, mas tem a ingestão. Então, uma pessoa bulímica, ela nunca chega a um estado de caquexia, que é a desnutrição total, ao contrário do anorexo, que chega e às vezes até precisa se reabilitar num hospital. Você falou da anorexia. E a pessoa que tem bulimia, a melhor forma de tratamento, qual seria, Aline? Também seria os tratamentos medicamentosos, né, os farmacológicos, e os tratamentos com a equipe, né? O apoio com o psicólogo é importantíssimo aí, né? E neste caso do bulímico, o mais importante é uma reeducação alimentar. Então, fundamentalmente, é necessário e obrigatório fazer um tratamento nutricional, né? Com uma nutricionista. Aline, toda semana a gente traz algumas perguntas, né, de nossos telespectadores. Podemos ver algumas? Podemos. Imagina.
A preocupação com o corpo e a forma corporal pode levar cada vez mais pessoas a iniciarem dietas progressivas e diferenciadas, evitando ao máximo alimentos de alto teor calórico. Mas esse tipo de comportamento pode levar a graves distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia, que faz com que a pessoa tenha obsessão ao desejo de emagrecer e recorra a vários e estranhos modos de se chegar ao peso ideal. Eu gostaria de saber se as mulheres apresentam mais fácil esse tipo de doença. Então, Alice, como eu já comentei, as mulheres apresentam mais fácil esse tipo de doença, mas também pode ocorrer em homens, não necessariamente só em mulheres. Mas o índice em mulher é muito maior. A porcentagem maior, né? Vamos lá, próximo. E eu gostaria de perguntar à doutora Aline, como se faz para poder se livrar dessa doença? Geice, são os tratamentos, né? O farmacológico e o não farmacológico. E é importante nesse tratamento que a família venha também se tratar, porque não é só o paciente que precisa desse acompanhamento, a família também precisa desse acompanhamento para saber o que fazer se tiver recaídas, se o paciente não estiver legal naquele dia, qual é a postura correta, como tratar, o que se deve falar, o que não deve se cobrar daquele paciente. Então não é só a equipe, né, de profissionais da saúde, mas a família também como uma equipe ajuda a cuidar muito. Sim, a família tem um peso muito importante, né, principalmente nessa fase de inserção, né? Vamos à próxima, Jean. Doutora Aline, quais as causas dessa doença? Físicas ou psicológicas? Marcos, as causas são as duas, tanto física como psicológica. A psicológica é que faz com que desencadeie esses tipos de comportamento, né, de distúrbio alimentar. Mas o físico também contribui muito, né, o ambiental. Então, é um ciclo, né, o físico, o biológico, o social e o psicológico. É uma associação, né, Sim. Aline? Tem mais alguma pergunta, Jean? Doutora Aline, quais são os sintomas da anorexia e a bulimia? Nós já falamos alguma coisa, né? Mas só respondendo para ela. Os sintomas são os mesmos, né, das duas. O que divergem é só a ingestão de alimentos, né? E a anorexia, as pacientes têm um nível maior de síndrome do pânico. Já na bulimia, elas não têm tanto essa questão da síndrome do pânico. Elas têm um estado de euforia e de melancolia, mas não caminham para uma síndrome do pânico. Tem mais alguma, Jean? Doutora Aline, apesar de ser comum na adolescência, pode aparecer depois dos 30 anos? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a semana que vem. Bom, Amanda, pode sim. Pode aparecer depois dos 30 anos. Mas a anorexia é mais comum até 20, 25 anos. Já a bulimia pode vir a perpetuar depois dos 30, sim. Aline, nós estamos chegando então no finalzinho do programa. Se você quiser deixar alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores, alguma dica, fica à vontade. Então, é que eles prestem mais atenção, né, no seu modo de vida, no seu modo de alimentar, que não fiquem tão presos a padrões de belezas, que às vezes a gente fica tão preso a padrão de beleza e esquece de saúde, né? Então, que eles pensem mais em saúde do que na beleza. Aline, foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que nossos telespectadores também gostaram muito, né? Pela presença dessa excelente profissional que você é, como falei no começo do programa, né? Então, muito obrigado pela presença e volte outras vezes. Será um prazer. Eu que agradeço, doutor Luciano, pela oportunidade. Obrigado, senhor. Então, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.